A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um pequeno curso de Provérbios e hoje nós vamos para a aula de número 31, falando sobre Provérbios, capítulo 17. No versículo 1 está escrito que melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas, com contenda. Então esse texto nos fala que entre você crescer financeiramente na abundância, mas com o sacrifício do seu cônjuge e dos seus filhos, sem que exista um acordo, sem que exista uma aliança, sem que exista harmonia, sem que exista um pacto para que você trabalhe mais, isso traz um prejuízo para a sua casa. Então, antes de você crescer o volume do trabalho, antes de você crescer o número de horas ou o número de empregos que você ocupa, é necessário que você crie um ambiente dentro da sua casa que seja de harmonia, que seja de equilíbrio. Não faça do seu cônjuge, da sua família, vítimas do seu mau humor, do seu cansaço e da sua carga de trabalho excessiva. Faça um equilíbrio em relação ao trabalho e em relação ao cuidado com seus filhos. Tem muitas pessoas que trabalham e se esquecem de dar atenção para as pessoas da sua família e reservar um tempo para sair com os amigos. Ter um tempo de desfrutar para que você possa ficar com a sua vida em equilíbrio emocional, sem excesso de trabalho, é melhor do que você avançar no seu trabalho para ter mais abundância e trazer a sua casa com vítimas e com contenda. Verso 2: O servo prudente dominará sobre o filho, que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O texto está dizendo que não basta que você seja herdeiro das riquezas que os seus pais podem lhe deixar. É necessário que você trabalhe para entender bem dos negócios dos seus pais, para que você possa honrar os seus pais. Muitas vezes os filhos querem apenas desfrutar dos bens que os seus pais podem lhe deixar, mas querem viver na preguiça. Não querem se dedicar a aprender aquilo que precisam para poder continuar os trabalhos dos pais. E muitas vezes os pais são obrigados a contratar um dos empregados para que recebam uma parte da herança pelo pagamento dos seus serviços para a divisão da repartição da herança. O versículo 2 está dizendo que se você é servo e se você é prudente, você acaba sendo reconhecido por aqueles que são seus líderes e acaba até mesmo dominando sobre os herdeiros, que não assumem as responsabilidades e o comprometimento na administração da riqueza dos pais. Verso 3: O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Esse versículo significa que a prata, para ser purificada, precisa passar pelo crisol. O ouro, ele é purificado quando ele passa pelo forno. E os corações dos homens são purificados por meio das provações. Então, o Senhor usa as provações para limpar os corações. Se você está passando por uma provação, saiba que essa provação não veio para matar, não veio para destruir, mas ela veio para purificar.
Versículo 4 fala: o malfazejo atenta para o lábio iníquo. Malfazejo é aquele que faz o mal. Então, o que faz o mal atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Ou seja, o que faz o mal presta atenção no que o iníquo fala, porque é do interesse dele, que só faz o mal, ouvir mais com atenção a respeito das outras pessoas que fazem o mal, para que ele possa aprender mais a fazer o mal. E o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O mentiroso, aquele que gosta de mentir a respeito das outras pessoas, difamar, caluniar, injuriar, falar mentiras. Ele presta atenção nas outras pessoas que são iguais a ele, que têm a língua maligna, porque eles querem participar dos mesmos círculos de amizade, alimentando o próprio mal. Verso 5. O que escarnece do pobre, o versículo 4, voltando para o 4. Se você tem contato com uma pessoa e percebe que a língua dela fala mentiras e que a língua dela se habitua a falar mal a respeito dos outros, preste atenção e saia de perto. Medite no Salmos 15, que fala sobre quem quer ficar perto de Deus, não fala mal do próximo e não aceita que falem mal do próximo diante dele. Porque se você aceita que falem mal do próximo perto de você, você está concordando com o que a pessoa está falando. Então saia de perto, diga que vou tomar uma água, vou ao banheiro, preciso agora atender um telefonema urgente. Saia de perto dessas pessoas porque quem age dessa forma vai usar você como a próxima vítima. 5. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Escarnecer é o mesmo que zombar, é o mesmo que tirar sarro. Então, o que zomba, o que tira sarro do pobre, insulta a Deus, insulta a quem o criou. Insulta também os pais da pessoa em primeiro lugar. Insulta também a Deus, porque Deus formou todas as pessoas, a sua imagem e a sua semelhança, como está em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. E o que se alegra da calamidade não ficará impune. Aquela pessoa que se alegra da desgraça do próximo, certamente não ficará sem castigo. Nunca se alegre com a desgraça do próximo. 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Então, quando uma pessoa é da melhor idade, a coroa que ela tem, o prêmio que ela tem, são os seus netos. Por quê? Mostram que a pessoa conseguiu criar a sua família, educar os seus filhos e formar nos seus filhos pessoas capazes de gerar novas vidas, novas pessoas para a sociedade. É uma coroa quando uma pessoa da melhor idade vê os seus netos, porque ela vê que cumpriu a sua missão de forma adequada, educando bem os seus filhos, podendo ver os seus netos. E a glória dos filhos são seus pais. A glória dos filhos são seus pais porque os filhos se alegram de saber que os seus pais lhes deram educação, saúde, formação, para que pudessem se tornar quem se tornaram. Claro que nem todos têm essa vida. Existem pessoas que escolheram não ter filhos, estão na melhor idade e não têm netos. Isso não desmerece você. O que o texto do verso 6 está falando é apenas apontando uma perspectiva de que aqueles que tiveram filhos podem se alegrar em ver os seus netos, porque podem concluir que, para o propósito que estabeleceram para si de terem filhos, conseguiram cumprir o seu papel. Mesmo você que é
da melhor idade teve filhos e os seus filhos decidiram não ter netos, isso não significa que você está mal sucedido. Apenas é uma perspectiva de Provérbios, uma perspectiva escrita há mais de 2000 anos atrás, e em que a sociedade era eminentemente fundada na ideia de que as pessoas deveriam ter os seus filhos. Nos dias atuais, muitas pessoas no seu planejamento familiar decidem por não terem filhos. E não há problema nenhum com relação a isso. O que o versículo 6 está enfatizando é que quando os velhos veem os seus netos, eles entendem que cumpriram a sua missão de educar os seus filhos para que pudessem formar as suas famílias e terem os seus filhos, no caso, os seus netos. A glória dos filhos são seus pais. Nem sempre os filhos têm a glória de dizer: o meu pai foi aquele que me instruiu e que me ajudou a chegar até aqui. Às vezes, os filhos tiveram por pais os seus avós, ou tiveram por pais os seus tios. O que o versículo quer dizer aqui é que a glória dos filhos são seus pais. Muitas vezes a glória desses filhos serão os seus pais da fé. Muitas vezes quem te ajudou a sair de uma situação ruim foi um pastor, ou um padre, ou uma pessoa que era líder da escola em que você estudou, apesar de os seus pais não terem sido bons pais. Então, quando o texto fala assim, e a glória dos filhos são seus pais, alguém pode ler esse texto e dizer assim: mas os meus pais não me ajudaram. O meu pai era um alcoólatra, a minha mãe se prostituía. Talvez você não tenha os melhores exemplos, mas quem foi que lhe ajudou a sair da situação em que você estava, entre aspas, condenado? Que lhe ajudou a se erguer? E mesmo você que ainda está passando por uma situação difícil, envolvido com drogas, envolvido com bebida, envolvido com cigarro, envolvido com prostituição, Deus é o seu Pai. E a glória sua como filho vai ser dizer: o meu Pai, que é Deus, deu o seu Filho Jesus para morrer pela minha vida, para que hoje eu pudesse ter a salvação. O meu Pai, que é Deus, me deu o Espírito Santo, e com a ajuda do Espírito Santo, eu consegui vencer os meus traumas, consegui aprender novas lições de vida, e hoje eu posso prosperar e progredir. Então, não existem desculpas para se continuar no caminho do fracasso, da bebida, da droga, da jogatina, da prostituição. Não existem desculpas para que se diga que eu não tive paz. Deus é o Pai de todos e Ele é amor. E Ele coloca pessoas para serem nossos orientadores quando nós pedimos a Ele. Então, se você não teve bons pais, diga em uma oração: Deus, pelo Teu Espírito Santo, me ajuda a encontrar pais que possam me ajudar a encontrar o caminho do sucesso, da felicidade e da realização. Verso 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Em outras palavras, quando você encontra uma pessoa que só fala tolices, quando você encontra uma pessoa que não gosta de estudar, não gosta de ler, não gosta de ouvir pessoas inteligentes falando, quando você encontra uma pessoa que gosta de andar entre os tolos, fica estranho que esse tolo fale alguma coisa que é excelente. Por que é estranho? Porque ele é um tolo. Assim também, se
alguém é um príncipe, ou seja, se alguém é alguém que se coloca como filho do Deus vivo, porque príncipes são filhos de reis. Deus é o rei dos reis. Não convém a quem é príncipe, a quem é filho do Deus vivo, a quem é filho do rei dos reis, ficar mentindo. Se você verdadeiramente é filho de Deus, se você realmente tem a Deus como seu pai, então você não vai usar o lábio mentiroso, porque você vai honrar o seu pai e não vai permitir que as pessoas digam: diz que é cristão, diz que é filho de Deus, mas é um grande mentiroso. E se você é um mentiroso, você só revela pelo seu comportamento, pela sua atitude, que você na verdade não é o filho do Deus vivo, o filho do rei, porque aquele que é filho do rei é aquele que cumpre o protocolo de quem é filho do rei. Verso 8: pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O verso 8 fala que quando você entrega um presente para alguém, aquela pessoa que recebe o presente considera aquilo como uma joia, considera aquilo como uma pedra preciosa. Então, o presente é uma boa maneira de você acessar pessoas que você quer conhecer, de você aproximar, ganhar intimidade, confiança, amizade de pessoas com quem você quer estar. O verso 8, na verdade, é: se você quer conhecer alguém, se você quer ser amigo de alguém, dê a ele um presente. Vai ser como uma pedra preciosa. E para onde quer que você volte, ou seja, para onde quer que você entregue o presente, seja em qualquer situação que for, sempre vai servir de proveito. Você pode entregar um presente para alguém que odeia você, para alguém que persegue você dentro da sua empresa e que diz assim: eu não gosto dessa pessoa. Mas quando você entrega o presente, mesmo que a pessoa não goste de você, ainda assim serve de algum proveito. Em algum momento a pessoa vai dizer: eu não gosto, mas ele se lembrou de mim e me deu um presente. Então, em situações que forem difíceis, você pode ter algum proveito. Sempre tem algum proveito em dar um presente. 9. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Quando alguém faz alguma coisa de mal para você e você perdoa essa pessoa, você encobre a transgressão, você busca a amizade. Mas quando você renova a questão: você disse isso de mim ontem, você falou isso para mim. Quando você renova a questão, você separa os maiores amigos. É uma recomendação para as relações sociais e uma recomendação para dentro do seu casamento. Uma recomendação para o relacionamento com os seus filhos e também com os seus pais. Perdoar é muito importante para que a amizade no relacionamento com o cônjuge, com os seus pais e com os seus filhos continue agradável, continue, que essa amizade continue trazendo um bom relacionamento. Verso 10: mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. O texto diz tudo. Quando você repreende, você dá uma palavra para a pessoa que é prudente, aquela palavra já é suficiente para que o prudente se sinta arrependido e perceba o quanto falhou. Mas aquele que é tolo, por mais que você bata nele, por mais que você grite, por mais que você queira que ele encontre o caminho da correção, ainda assim, aquilo não penetra nele. Verso 11:
Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. O versículo 11 está falando que aquele que é contra, aquele que faz parte do time contrário ao seu time, aquele que vai contra você, tudo que ele busca é sempre fazer o mal. Você faz alguma coisa, ele vai procurar os defeitos, as possibilidades de apontar o dedo para dizer que o que você fez não presta. O rebelde é aquele que luta contra outra pessoa. Agora, a parte B do verso 11 diz: mas o mensageiro cruel se enviará contra ele. Ou seja, aquele que é rebelde pode ser rebelde até certo ponto, até chegar o momento em que a autoridade, o líder, aquele que está na incumbência, na responsabilidade de cuidar daquela situação, vai dizer: chega. Então, não seja rebelde no seu trabalho. Aquela pessoa que sempre joga no time do contra. Seja uma pessoa colaborativa. Se você não está contente no lugar em que você está, procure outra vaga de trabalho, procure uma outra porta para que você esteja alinhado com os propósitos da empresa em que você está trabalhando. Se você não faz isso, a demissão vai chegar. O mensageiro cruel é a carta que vai dizer a você: você está demitido. Vai ser enviada contra você, que é o rebelde. 12. Encontre-se e, voltando no 11, do que adianta você ficar como rebelde? Vai ficar de mau humor, chateado, inquieto, incomodado, sempre rabugento, porque você vai dizer assim: esse lugar não me satisfaz. Procura uma nova localidade onde você possa ser feliz. Não seja um rebelde. Procure o seu caminho. É melhor para você e é melhor para a pessoa contra quem você está sendo rebelde. Verso 12. Voltando no 11 ainda, num sentido espiritual, rebeldes são aqueles que recebem uma mensagem de Deus para que façam alguma coisa e não fazem. E então Deus envia um mensageiro cruel. Qual é o mensageiro cruel? Muitas vezes o mensageiro cruel é uma enfermidade ou uma provação na área financeira, ou de repente uma doença que a pessoa vai para o hospital para que ela reflita sobre o seu procedimento. Especialmente aqui, vamos trazer à memória a história do profeta Jonas. Deus disse para que ele fosse para a cidade de Nínive e pregasse para que os ninivitas se arrependessem e pudessem ser salvos. Jonas tinha raiva dos ninivitas porque eles eram da Assíria e os assírios tinham destruído o povo de Israel, o povo de Jonas. Então, quando Jonas recebeu aquela ordem, ele foi para Tarsis, que ficava em direção totalmente oposta a Nínive. Deus permitiu que uma tempestade se abatesse no barco, permitiu que as pessoas do barco perguntassem quem havia desonrado a Deus. Jonas entendeu que era ele e então o jogaram no mar. Ser jogado no mar simboliza provação. Simboliza enfrentar o mar, significa enfrentar as dificuldades da vida. Então Deus permitiu que uma baleia o engolisse e que o colocasse na praia onde ele tinha partido para Tarsis. E de lá Deus deu uma segunda chance para que ele deixasse de ser rebelde, e na segunda chance ele atendeu ao chamado de Deus. Então, no sentido espiritual, Deus pode estar chamando você para fazer um propósito e você, sendo rebelde, não faz. Mensageiro cruel, uma provação será enviada contra você. Verso 12: encontre-se com o homem, a ursa a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Então esse versículo está dizendo assim: é melhor você se encontrar com a ursa
que foi roubada dos seus filhos do que você se encontrar com o louco na sua tolice. O versículo 12 está dizendo que o preço que se paga por ser tolo é muito grande. É possível que você se encontre com a ursa roubada dos filhos e que você encontre uma saída, um refúgio, um abrigo, de onde você possa escapar da ursa. Agora, quando você encontra um louco na sua tolice, não tem como escapar da tolice do louco. Ele só fala tolice. Ele vai trazer conselhos ruins, recomendações ruins, ideias tolas, porque a tolice fica tão impregnada na pessoa que parece que, por mais que você queira dizer para ela pare de ser tola, ela quer continuar sendo tola. O verso 12 serve nessa comparação da ursa roubada dos filhos para dizer o quanto é difícil você tirar uma pessoa da tolice quando a pessoa não está disposta a mudar os seus comportamentos. Você fala para a pessoa que ela leia e estude pessoas que trazem conhecimento e ela vai dizer: eu não quero. Você vai dizer para o louco: você precisa aprender a administrar os seus recursos. E ela vai dizer: eu quero continuar gastando tudo que eu tenho, tomando todo tipo de empréstimo e quebrando todas as contas. E a pessoa vai viver sempre endividada. Você fala para a pessoa: pare de trair a sua esposa, pare de se envolver com esse amante. E a pessoa vai dizer: é só uma brincadeira. Você fala para o tolo: cuide dos seus filhos, eles precisam de você. Ele vai dizer: eles não precisam, eu preciso cuidar da minha vida. Então, é difícil de você corrigir o tolo. É difícil de você trazer o tolo para a rota certa. Ele sempre vai andar na sua tolice. Verso 13. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. O versículo 13 está falando que quem paga o bem que recebeu com o mal, também vai receber o mal. E esse mal vai perseguir essa pessoa que recebeu o bem de alguém e que retribuiu com o mal. Não faça isso porque existe uma lei no universo que traz uma energia. Sempre ocorre o retorno. O mal que você paga para alguém que lhe fez bem vai fazer com que você carregue uma maldição. Tudo que você fizer, em algum momento, vai ser perseguido pelo mal. Aliás, o verso 13 fala que não é em algum momento. Você vai carregar essa maldição de o mal sempre estar envolto na sua casa, por ter procedido mal com quem te fez bem. Verso 14. Como o soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. Então nós sabemos, numa imagem de uma represa, quando você abre as portas, as águas, elas se esparramam de maneira imediata. Elas se espalham imediatamente. Não existe um tempo para que as águas elas caiam. Você abriu a porta, elas jorram. Assim também, quem se entrega para uma contenda é alguém que não tem domínio próprio, alguém que não controla a sua ira, alguém que não é sábio, alguém que não analisa. Essa situação vai gerar uma briga, vai gerar uma contenda logo logo. Então é melhor eu sair daqui, é melhor eu pedir um tempo. Vamos parar a conversa agora, porque eu preciso resolver um outro assunto. Ou essa conversa está me deixando muito estressado. Eu não quero falar a respeito disso agora. Deixa eu respirar para nós voltarmos nessa conversa depois.
Pega um pedaço de papel e anota o motivo da tua raiva. Eu vou escrever, eu vou ler e aí a gente volta a conversar. Essa é uma técnica, uma estratégia para que você não precise soltar as águas de uma vez. Se você dar espaço para a porfia, você vai ser envolvido nela. Por isso o texto fala: deixa por isso a porfia. Quando você vê que existe uma situação de perigo, de conflito, já tome essas providências. Não deixe que o ambiente esquente para gerar um conflito. Verso 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, o ímpio precisa pagar as suas consequências pelos seus atos de impiedade. E o justo deve gozar do direito de receber os benefícios pelo fato de proceder com a justiça. Aquele que perverte o juízo, querendo inocentar o ímpio, sem justificativa, e querendo condenar o justo, sem justificativa, os dois são abomináveis para o Senhor. Verso 16. De que serviria o preço na mão do tolo? Para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento. Você pode colocar dinheiro na mão de uma pessoa que é tola, para que ela compre a sabedoria. Mas a pessoa que é tola não vai conseguir comprar a sabedoria. Ela não consegue entender a diferença entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Uma esperança existe aqui. Tiago escreveu no capítulo 1, no versículo 5: se você tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá liberalmente. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Então, a esperança para aquele que não encontra a sabedoria é pedir a Deus. Deus, eu quero pedir que eu seja sábio, que eu consiga ter entendimento para fazer a diferença entre o que é sábio e o que não é. Faça essa oração se você percebe que sempre que você decide alguma coisa, você é fracassado, você não tem um bom resultado. Você já casou algumas vezes e sempre vai no caminho errado. Você já procurou várias ocupações no trabalho e sempre acaba com problemas, sendo demitido. Então, isso são indicações de que você não está tendo sucesso na sua vida sentimental, profissional ou em alguma outra área, algum outro setor. Você quer mais comunhão com Deus e não tem conseguido avançar. Talvez você quer ler mais a Bíblia e entender a Bíblia e não tem conseguido avançar. Peça para Deus: Deus, eu peço que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa entender isso, para que eu possa conseguir isso. Deus lhe dará certamente. Estamos aqui com 33 minutos de gravação, então nós vamos parar aqui no versículo 16, essa aula 31. Na próxima aula começamos a partir do versículo 17. Deus abençoe e você que gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas para que elas possam também começar a estudar provérbios e crescer no conhecimento e na sabedoria de Deus. Deus abençoe. Amém. Amém.